Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar. Glória a Deus. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus que peleja e que vence por nós, esse Deus que é maior do que qualquer problema que tenhamos. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Graça e paz. Eu gostaria de hoje falar sobre o preço do discipulado, onde nós vemos aqui em Lucas capítulo 14, nos versículos de 25 a 35. Bem, isso aqui é uma série de estudos que nós desenvolvemos nas sextas-feiras. Todas as sextas-feiras na Igreja Batista Torre do Sol temos o culto que chamamos culto de doutrina. É assim chamado justamente porque estudamos as doutrinas bíblicas, aquilo que é exposto nas Sagradas Escrituras. Por isso eu queria, em nome de Jesus, retomar os estudos. Aqueles irmãos da Igreja Batista Torre do Sol que têm nos acompanhado em todas as sextas-feiras antes da pandemia, nós estávamos estudando os evangelhos. Já estudamos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e agora estamos no evangelho de Lucas. Nós fizemos uma pausa nesses estudos porque estávamos num período de pandemia, então eu acabei sentindo a necessidade de mudar os temas das mensagens. Por isso, nas sextas-feiras, nós tínhamos ministrado muito mensagens que tivessem alguma relação direta com o momento que nós estávamos passando. Acredito em Cristo, espero em Deus, que nós estamos vivendo um novo momento e a pandemia, em nome de Jesus, ela vai se findar, ela vai encerrar em pouco tempo.
Então, para nos readaptar àquela a antiga proposta de culto, de doutrina, que na verdade é um estudo, nós queremos voltar então onde nós paramos. O último estudo que nós fizemos aqui na sexta-feira sobre o Evangelho de Lucas foi justamente no mês de março. Então, sendo assim, eu quero retomar onde nós paramos. Nós concluímos o capítulo 14 de Lucas, mas eu quero trazer de volta a última perícope, os últimos versículos do capítulo 14, justamente para que nós possamos relembrar o que nós estudamos e daqui para frente nós vamos então dar continuidade até encerrar o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, o médico amado. Não sabemos se nós vamos continuar transmitindo nas sextas-feiras, mas caso isso não aconteça, mas quero dizer que você é meu convidado a estar aqui quando nós voltarmos aos cultos presenciais. Não sei quando será, mas quando estiver prestes a acontecer, estarei informando. Sendo assim, vamos voltar então para concluir e realmente relembrar do que nós temos aprendido sobre a vida do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho segundo escreveu Lucas. Então vamos para Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 35, fala sobre o preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele contra 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que não possui, o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Nem serve para o solo e nem para o adubo, ele é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo falando sobre o preço de segui-lo. E é interessante que os exemplos que ele dá sobre a importância do planejamento em fazer uma obra de construção, ele fala, aquele que vai edificar uma torre, ele precisa fazer os cálculos de quanto custo terá nessa edificação. Assim como aquele que tem 10.000 para ir pelejar numa guerra, ele tem que calcular se realmente ele vai conseguir lutar contra 20.000. Logicamente que muita gente pega esse texto para trazer lições de administração. Tá certo, apesar de a gente poder aprender com o Senhor Jesus a importância do planejar, a importância do orçamento, do planejamento, de fazer uma boa administração, de planejar bem tudo que a gente faz, tudo que nós formos fazer, apesar de nós aprendermos isso também, mas Jesus trouxe toda essa ilustração para nos ensinar uma lição espiritual, e eu diria uma lição muito mais profunda. A administração ela é boa, o planejamento é extremamente importante para a nossa vida, mas a aplicação de tudo isso que Jesus ilustrou, ela é muito mais profunda e mais importante. Ele está falando sobre o custo de seguir a Ele. Seguir a Jesus tem um custo? Sim, tem um custo. Eu já falei em mensagens anteriores que nós não podemos pagar a nossa salvação. Jesus Cristo, Ele conquistou para nós e nos salvou pela graça. Porém, seguir a Cristo, nós temos que pagar um preço. E aqui nesse texto vai mostrar justamente o preço que se paga por seguir ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Infelizmente, hoje, nós temos ouvido muita coisa que se diz na internet, que se diz por alguns pregadores, de que você pode vir a Jesus do jeito que está e permanecer do jeito que está. Na verdade, Jesus aceita a todos nós como somos, é verdade. Você pode vir ao Senhor Jesus do jeito que você estiver,
seja lá o que você fez ou deixou de fazer, o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas e ele te aceita do jeito que te está, porque ele te ama. Mas você tem que entender que justamente porque ele te ama, ele não vai deixar você continuar desse mesmo jeito. Ele quer que você seja transformado pelo seu poder e pelo seu amor. Portanto, essa tese de que eu posso seguir Jesus e fazer tudo o que eu quero, isso é uma mentira. Eu posso seguir a Jesus e posso seguir outros deuses, isso é mentira. Aquele que segue a Jesus, ele tem que pagar o preço de obedecer à vontade de Jesus. Tem muita gente que diz assim, porque eu sou crente do meu jeito, eu sigo a Jesus do teu jeito. Eu quero te dizer que isso não serve. Ou você segue ao Senhor Jesus do jeito dele, ou você não segue de jeito nenhum. Então, essa história de dizer que cada qual segue ao Senhor do seu próprio jeito, isso é uma mentira, isso é uma ilusão do diabo, e isso não existe. Ou você segue a Jesus do jeito que ele propõe na sua palavra, segundo o seu evangelho, ou a gente não segue ao Senhor Jesus. E ele vai falar sobre os custos de seguir a ele, tá bom? Então, vamos avaliar e vamos analisar se realmente queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Então, diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, ele vai falando toda a família, pai, mãe, mulher, filhos, parará, ele está dizendo que aquele que realmente quer segui-lo, ele precisa amar mais a ele, a Jesus, do que aos seus familiares. Mas pastor, espera aí, o Senhor Jesus está dizendo que eu tenho que negar aos meus familiares? Não necessariamente. O que ele está dizendo é que a prioridade tem que ser dele. E aí esse é o primeiro, eu posso te chamar assim de o primeiro custo, né? Que é o custo da prioridade. Significa que você tem que amar em primeiro lugar ao Senhor. Ele é a prioridade da sua vida. Lógico que você tem que amar seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos, seus familiares. Você tem que amá-los, só que você não pode amá-los mais do que o Senhor Jesus. Infelizmente, tem muita gente que idolatra filho, idolatra o cônjuge, idolatra seus pais, idolatra líderes eclesiásticos, idolatra as pessoas da mídia e acaba que eles não percebem e substituem Deus por essas pessoas. Ou seja, temos que entender que a prioridade de nossas vidas é o Senhor. Inclusive, o texto diz que nós temos que amar mais a Ele do que a nossa própria vida. Eu pergunto, você é capaz disso? Você ama mais a Deus do que a sua própria vida? E se nós formos avaliar, se nós formos refletir, nós vamos entender como cristãos que nem faz sentido nós amarmos pessoas mais do que Deus. Veja bem, quem foi que nos deu a vida? Quem foi que deu a sua vida? Quem é que te dá o ar que você respira? Quem é que te deu a tua família, as pessoas que você ama, os seus irmãos em Cristo, as pessoas que você tem mais apreço? Quem foi que te deu? Foi o Senhor. Então não faz sentido nenhum você amar mais as criaturas do que o Criador que fez tudo, que fez inclusive você, que deu a vida a todos e deu a vida a você. Então não faz sentido nenhum. Nós temos que amar mais a Ele, ao nosso Criador, do que a qualquer outra pessoa e amar mais a Ele do que a nossa própria vida. Então esse é o primeiro custo, o custo da prioridade. Nós temos que avaliar. E aí quando Jesus traz essas ilustrações que eu já acabei de explicar para vocês, sobre a edificação de uma torre, sobre alguém que vai pelejar numa guerra, tem toda uma estratégia, tem todo um planejamento, tudo isso é para mostrar que nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Você tem que saber que seguir a Jesus, seguir a Jesus implica em muita renúncia. Então o outro preço que eu gostaria de falar é justamente sobre o preço da renúncia. O texto nos diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então vamos entender o que é essa cruz. Muita gente acha que a cruz é você ter que encarar alguém inconveniente, né? Às vezes você ouve alguém falando assim: minha cruz é o meu pecado que eu carrego. Eu estou pagando as consequências do meu pecado. Então muita gente acha que a cruz é você pagar pelos seus pecados, né? Para de alguma maneira você ir para o céu. Querido, isso é impossível. Ninguém pode pagar com uma cruz. A cruz não teria esse sentido, não faria lógica alguma dizer que a cruz é você pagar seus pecados para que depois que estivessem pagos você adentrasse ao céu. Isso não é possível. Alguém que já fez isso por nós, que já deletou, que já se sacrificou e que morreu para cancelar os nossos pecados, já fez, que foi o Senhor Jesus. Então a cruz não simboliza isso. Alguém acha que a cruz é simplesmente uma pessoa
que você carrega, né? Você já ouviu uma expressão, fulano de tal é a minha cruz. Eu tenho um parente que eu não gosto, é a minha cruz. Tem um amigo mala, esse é a minha cruz que eu tenho que carregar. Isso não tem nada a ver, não é esse sentido de cruz que o Senhor Jesus aplica aqui. Na verdade, tomar sua cruz significa se identificar com o sofrimento de Cristo. Se identificar com aquilo que o Senhor Jesus passou, a rejeição, a perseguição, a humilhação que o Senhor Jesus passou. E nós que nos identificamos com Ele, que nós decidimos, que nós escolhemos imitar Jesus e viver a mesma vida que o Senhor Jesus, nós também devemos esperar essa mesma rejeição. O que o Senhor Jesus sofreu, nós também. A cruz também pode significar, assim, espiritualmente falando, sacrificar a nossa carne, morrer para nós mesmos. É deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que Deus quer. É deixar de fazer as minhas vontades. É deixar de me entregar às minhas inclinações carnais e buscar fazer a vontade de Deus que está exposta na sua palavra. E para completar isso, o próprio Senhor Jesus diz, negue-se a si mesmo. Então, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, nós precisamos nos negar a nós mesmos, como está registrado lá em Mateus 8:34. Então, que isso fique bem claro para você. Se alguém quiser ser meu discípulo, diz o Senhor, tome a sua cruz. Está aqui, ó. Isso aqui, logicamente, que não é literal, mas tomar a cruz é justamente se negar a si mesmo. É pagar o preço de ser um discípulo do Senhor Jesus. É abdicar das suas paixões. É negar a si mesmo e fazer, a partir de agora, a vontade de Deus. Como eu falei no início, muita gente não entende desse jeito. Muita gente acha que pode seguir o Senhor Jesus e seguir a outros deuses. Isso não é possível. Muita gente acha que pode estar com o Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, fazendo a sua vontade. A nossa vontade ela é contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus ela é santa. E a nossa vontade é uma vontade pecadora. Nós temos vontade de fazer o que é mal. E o Senhor Deus tem uma vontade santa. Então, assim, existe uma luta muito grande. Portanto, nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, abdicar das nossas vontades, que são carnais, que são inclinações ao mal, que são inclinações ao erro, e fazermos a vontade do Senhor. Isso é negar-se a si mesmo. E eu pergunto, você está disposto a negar a si mesmo? Muita gente que está assim abarrotando as igrejas, e eu tenho que falar da minha igreja, das igrejas evangélicas ao redor do nosso país, estão dentro das igrejas, mas não estão nem um pouco dispostas a viver o evangelho de Cristo. Seguem ao Senhor Jesus, mas seguem vários outros deuses. Buscam fazer a vontade de Deus uma hora e daqui a pouco já estão fazendo a vontade da carne, a vontade do mundo e a vontade do diabo. Em nome de Jesus, decida-se. Aquele que quiser negar, que quiser seguir ao Senhor, ele deve negar-se a si mesmo. Caso contrário, ele vai negar ao Senhor com as suas atitudes. Muita gente professa com os lábios ao Senhor Jesus, mas nega com as suas próprias ações. Quando deixa que a sua vontade, a sua carne prevaleçam, e assim ele está com essas atitudes negando ao Senhor Jesus na prática. Então eu quero, em nome de Jesus, pedir a você que tem andado por esses dois caminhos, decida-se. E se você não está disposto a andar como Jesus andou, a perdoar como Jesus perdoou, a olhar para as pessoas como Jesus olhou, a ter a capacidade de amar de forma prática, de ir até o seu irmão e de amá-lo sem necessariamente ter motivos, vamos dizer, egoístas para amá-lo, ou seja, amá-lo sem nada em troca. E se você não está disposto também a levar uma vida santa, uma vida que carregue a sua cruz, então é necessário que você nem declare que você é discípulo de Cristo, porque isso não vai servir para outra coisa, a não ser para escandalizar o evangelho de Jesus. O evangelho do Senhor Jesus e a igreja do Senhor Jesus, a imagem tem sido comprometida por conta de muitos cristãos que professam com os lábios, mas negam com a sua vida. Então, em nome de Jesus, faça esse favor para o reino de Deus. Não diga que você é discípulo de Jesus, a não ser que você realmente esteja disposto a seguir ao Senhor Jesus. Logicamente, todos nós somos falhos. Logicamente, todos nós ainda temos esta natureza pecaminosa e nós lutamos contra ela, mas se você não está disposto a lutar contra ela, você simplesmente quer satisfazer as suas próprias vontades, você pode estar causando escândalo para a igreja do Senhor Jesus. E ele próprio diz, ai daquele por onde vem os escândalos. Então pense muito nisso. O terceiro
preço que eu gostaria de falar é o preço da renúncia, ou o custo da renúncia, que está aqui no versículo 33, que corrobora com tudo isso que eu acabei de falar. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Isso não significa necessariamente jogar tudo fora, jogar tudo para o alto, de forma radical. Não está falando disso. Mas o que o texto nos ensina é nos desprender, para que nós tenhamos a consciência de que tudo isso que nós temos e possuímos não é nosso, mas vem do Senhor. Somos apenas mordomos, somos apenas administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Na prática, significa mudar da nossa atitude de egoísmo, de ganância, de ambição e mudar para uma atitude de partilha, de compartilhar, de ser solidário, de mostrar na prática o que é um cristão. É fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra, tá bom? E no final, o versículo 34, ele diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo. Ele é jogado fora. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui, mais uma vez, é uma analogia do sal com os próprios discípulos, com os seus seguidores. Porque o sal só faz sentido se ele salgar. Se ele perde o seu sabor, se ele perde a sua capacidade de temperar, de salgar, então ele não serve para outra coisa, senão para ser jogado, porque nem para adubo ele serve. É assim que diz o texto. São palavras fortes, mas são palavras muito claras, para você entender de uma maneira assim muito clara. E o Senhor Jesus, ele é mestre em ilustrações. Então, através dessa ilustração, você pode entender muito claro que se você perder a capacidade de fazer a diferença, ou seja, de ser sal, então de nada adianta. Você não pode nem mesmo ser chamado de cristão, muito menos de ser discípulo do Senhor Jesus. O sal, ele tem essa propriedade. Primeiro, onde ele está, ele faz a diferença, ele dá sabor, ele dá tempero. Da mesma maneira, os discípulos do Senhor Jesus, eles dão o sabor, eles dão o sabor ao mundo. Além disso, o sal, ele luta contra o estado de podridão dos alimentos. Assim era feito na época do Senhor Jesus a conservação dos alimentos. Os alimentos não eram conservados com gelo, eles eram conservados com sal. Por quê? Porque o sal ele preserva e ele luta contra o estado de putrefação. Então, da mesma maneira, nós lutamos contra a podridão de uma sociedade decaída. Por isso, Jesus disse que nós somos sal. Agora, se nós não conseguimos salgar nada, se nós perdemos o nosso sabor, aí de que serve? Não serve para absolutamente nada. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. O sal, ele serve para salgar, assim como o discípulo serve para levar luz para o mundo de trevas. Portanto, pense nisso. Seguir a Cristo é algo muito sério. Volto a dizer, nenhum de nós é perfeito. Estaremos lutando contra as nossas inclinações, mas é preciso lutar contra elas. É preciso abnegação. É preciso negar-se a si mesmo. É preciso carregar a cruz. Não se preocupe que não é uma cruz de madeira, tá bom? E nem uma cruz pesada como aquela que o Senhor Jesus carregou. Mas, metaforicamente, é um preço a ser pago sim no nosso dia a dia de servos que buscam ser fiéis ao Senhor Jesus. De servos que, mesmo reconhecendo que são pecadores e que precisam melhorar, eles não perdem o seu foco. Qual é o foco? É Cristo. Paulo, certa vez, disse: prossigo para o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus. Então, que o nosso alvo seja Cristo. E assim, nós consigamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar realmente a nossa cruz. E nós possamos resplandecer a luz do Senhor Jesus através das nossas atitudes. Não apenas através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes. E que você, em nome de Jesus, você possa ter esse entendimento e calcule realmente se você quiser seguir ao Senhor Jesus. Também, para concluir, quero deixar uma palavra para aqueles que estão indecisos. Aqueles que têm a ilusão de que estão em cima do muro. Alguns dizem assim: eu não sou nem de um lado nem de outro. Eu sou um pouco assim da luz, mas sou um pouco das trevas. Eu acho que eu sou mais ou menos em cima do muro. Você está iludido. Quem está em cima de um muro já fez a sua escolha. Alguém certa vez disse que quem escolhe ficar em cima do muro já está na parte do mal, porque o muro pertence ao diabo. Então, escolha estar ao lado do Senhor Jesus. Não fique em cima do muro. Se você realmente quiser seguir ao Senhor Jesus, faça o cálculo, como ele acabou de ilustrar, e siga ao Senhor Jesus. Não é uma caminhada fácil, mas é a melhor caminhada, é andar com Cristo. Amém? Que Deus abençoe
a sua palavra e que nós possamos levá-la para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Antes de encerrar, eu queria pedir que você, em nome de Jesus, compartilhasse esta palavra. Nós trazemos a palavra da forma como ela está. Nós não queremos de forma alguma trazer nenhuma discussão religiosa. Queremos expor as Sagradas Escrituras para que você, em nome de Jesus, possa entender e colocá-la em prática. Amém? E daqui para frente nós estaremos estudando. Encerramos então o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, recapitulando tudo que nós estudamos. E daqui para frente nós vamos continuar o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas até o final. Amém? E você é meu convidado a estar todas as sextas-feiras, 19h30, estudando a palavra de Deus conosco. Quando os cultos presenciais voltarem, eu estarei neste canal anunciando. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço mais uma vez pela tua palavra e pela oportunidade de expor esta palavra, de comunicar. Te agradecemos pelo meio de comunicação que o Senhor tem disponibilizado a nós e te pedimos que, em nome de Jesus Cristo, essa mensagem possa alcançar muitas pessoas e essas pessoas que ouvirem essa mensagem, elas entendam que nós não podemos inventar de tentar seguir a Ti da nossa maneira, do nosso jeito, com as nossas próprias convicções ou religiosidade, mas que nós entendamos, em nome de Jesus, que nós temos que seguir do teu jeito, carregando a tua cruz, fazendo a tua vontade, negando a nós mesmos para fazer a tua vontade. Que as pessoas possam ter esse discernimento e que muitas dessas que estão ouvindo, elas possam escolher andar com o Senhor e fazer a tua vontade ao invés da vontade delas. Assim eu te peço, Senhor Deus, continue nos abençoando, derramando graça sobre nós, para que nós possamos, em nome de Jesus, fazer conforme a tua vontade. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.